Evangelho segundo João, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que tivera sobre a cabeça de Jesus, e que estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Palavra, Senhor Deus, que sai do seu trono. Senhor, que essa palavra sirva de alimento, restauração para as nossas vidas. Que essa palavra sirva de fé e de esperança. Que essa palavra, Senhor Deus, venha com um ânimo de eternidade para as nossas vidas. Nosso coração, Senhor Deus, agora seja uma terra preparada para receber a semente dos céus. Nossa mente seja esvaziada, Senhor Deus, do nosso eu. E que possamos, Senhor Deus, ser diminuídos diante do Senhor. E que a graça do Senhor, o Teu Espírito, possa crescer dentro de nós. Senhor Deus, eu quero pedir para os meus irmãos, os meus conservos que estão aqui. Cada um aqui, Senhor Deus, tenha a mente agora, Senhor Deus, exaciada das preocupações da manhã. E que o Espírito do Senhor, ó Deus, tenha a legalidade, a liberdade de agir, Senhor Deus, no nosso meio. Porque somos carentes, Senhor Deus, do Seu amor, da Sua graça. Somos necessitados da Sua misericórdia. Essa noite, Senhor Deus, fala conosco. Ministre nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que nós somos necessitados do Senhor. O Senhor é o Deus que sustenta o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor é o Deus que sustenta a nossa vida em todos os aspectos. Estamos aqui, Senhor Deus, motivo ao Senhor. Os louvores, Senhor Deus, entoados aqui nessa igreja, Senhor Deus, o Teu nome é o motivo. Estamos aqui reunidos, Senhor Deus, como corpo em comunhão ao Senhor, motivo ao Senhor, seu sacrifício. Se não houvesse, Senhor Deus, tão grande obra, não haveria, Senhor Deus, motivo dessa reunião. Estamos aqui para Te louvar, Senhor Deus. Que o Senhor Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar em cada coração. Que a Sua palavra, Senhor Deus, possa crescer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Sentar mais em nome de Jesus. Aleluia. Amados, foi uma sexta-feira dura, difícil. O mestre estava crucificado. Seu sangue havia escoado sobre o madeiro. Haviam debochado dele. Haviam crucificado ao seu lado dois malfeitores. E já era tarde, na virada do dia, já era início de sábado, e às pressas do Senhor foi tirado do madeiro. O homem chamado José de Arimateia, discípulo oculto de Jesus, cedeu um túmulo emprestado. E Jesus então é tirado dali às pressas, enrolado em um pano enrolado no seu corpo, o outro na cabeça, e ele levado às pressas para o Senhor. E Jesus vai ao sepulcro que não era dele, era de José de Arimateia. Porque Cristo, Ele ficou no nosso lugar, Ele ficou no nosso túmulo e no nosso sepulcro. Então se passou o dia do sábado, o dia santo judeu, e ao amanhecer de domingo, a Bíblia diz que Maria Madalena e as outras mulheres que seguiam ao Senhor Jesus, que serviam ao Senhor, pegaram óleo de aloés, de mirra, de unguento, e foram então caminhando até o sepulcro para ungir o corpo do Senhor. O que nos chama a atenção é que Maria Madalena foi uma mulher que foi liberta por Jesus. A Bíblia diz que o Senhor expulsou do corpo dela 7 espíritos imundos. A Bíblia diz que a mulher acompanhou Jesus quando Jesus chamou Lázaro para fora da tumba.
multiplicação dos pães e dos peixes. Aquela mulher, ela estava presente em vários milagres de Jesus. Aquela mulher viu ali cegos enxergar. Aquela mulher viu paralíticos andarem. Ela viu uma mulher que estava com um demônio que havia por vários 18 anos levantar e andar de forma reta. Ela viu mudos falarem. Ela viu pessoas que tinham surdez voltarem a ouvir. Ela viu pessoas que eram possessas de lepra dos pés da cabeça, das leprosas, ela viu ser curada. O interessante é que aqui, ao amanhecer de domingo, aquela Maria que presenciou, que teve tantas experiências, continuava com o mesmo coração religioso. Continuava com o mesmo coração, agora desacreditado, porque achava que o poder daquele Senhor chamado Jesus, ele se findou no madeiro. Achava que a morte realmente tinha vencido Jesus, que ele não era capaz de sair daquele túmulo, daquele sepulcro, daquele local do jardim onde havia sido sepultado. E agora, em meio às lágrimas, ela reúne então Salomé, ela reúne a Maria, a mãe do Senhor, e vai então caminhando com ônibus até o sepulcro onde Jesus estava sepultado. Em Lucas 24, verso 1 fala assim: no primeiro dia de semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, havendo levado especiarias que tinham preparado. Eu fiquei pensando naquela mulher, que mesmo apesar de ter uma intimidade com Cristo durante os anos, mesmo presenciando grandes milagres, ela ainda assim procurava naquele túmulo um Jesus morto, procurava naquele túmulo um Jesus falecido, um Jesus vencido, um Jesus derrotado. E quantos de nós, em meio às lágrimas da vida, em meio às dificuldades que vão surgindo, procuramos um Jesus morto? Mesmo cada um de nós passando por milagres, mesmo cada um sendo liberto, mesmo cada um testemunhando coisas extraordinárias, que os olhos duvidam até. Muitas das vezes, em um momento de lágrimas, em um momento de dor, nós olhamos para frente e procuramos um Jesus que não está vivo. Aquela mulher teve experiência que eu não tive com Jesus, que você não teve. Cada um de nós queria estar ao lado dela quando ela viu grandes milagres que estão registrados na palavra do Senhor. Aquela mulher, ela viu coisas que os olhos dos profetas queriam ver, mas aquela mulher agora procurava um Senhor falecido, um Senhor vencido. Ela procurava agora um Cristo que não era vitorioso. Ela foi até aquele local sem sonhos, e o túmulo vazio, ele restaura os nossos sonhos. A importância de irmos até o túmulo de Cristo, porque aquele túmulo vazio, ele restaura os nossos projetos, ele restaura a nossa esperança. A esperança que Maria havia perdido na cruz havia sido restaurada naquele sepulcro. A esperança que Maria havia deixado no Gólgota, no Calvário, agora o túmulo vazio trazia de volta a esperança ao coração dela. Aquele sangue foi derramado, jorrado ali no madeiro, havia secado, minado a perspectiva de futuro daquela mulher. E ela então, em meio às lágrimas, sem entender, sem saber, sem conhecer a fundo as profecias, ela vai à procura de um Senhor vencido. Amados, muitas das vezes, você quando vem um dia difícil na sua vida, você sai de casa, mesmo conhecendo a palavra, mesmo testemunhando para as coisas, mas você vai e olha para Jesus e acha que Jesus não é capaz de resolver os seus problemas. E o túmulo vazio, e aquele túmulo do Senhor, ele vem revelar para nós que a nossa esperança está em Cristo. E Cristo ainda assim é capaz de renovar as forças em nós, que é capaz de secar nossas lágrimas, que é capaz de trazer esperança aos nossos corações, que é capaz de trazer vida àquilo que estava morto. Ela saiu caminhando e foi à procura daquele Senhor. E diz o texto assim, em João capítulo 20, no verso 1. E no primeiro dia de semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada no escuro. Quando ela saiu de madrugada, aquela ação dela de sair à noite representa a humanidade que estava escura nas trevas do pecado, e que ela sai da escuridão para a luz de um túmulo vazio. Porque o túmulo vazio, ele traz a luz da esperança de uma eternidade com Deus. A humanidade estava ali com Maria, marchando em meio à escuridão, marchando em meio à noite escura, mas em direção à esperança da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor
ainda de João, capítulo 20. Ela foi caminhando e diz o texto: e viu a pedra tirada do sepulcro. Ela foi chegando e ela, de repente, escuta um barulho. A Bíblia diz que houve um terremoto e a pedra foi removida. Um anjo veio e removeu a pedra. Eu fico pensando em quantas das vezes nós estamos caminhando em dores, caminhando em meio às trevas, caminhando em meio às lágrimas, e parece que a coisa fica pior. Um terremoto chega diante de nós. A gente pensa assim: agora é o nosso fim. Se não bastasse o meu Senhor ter morrido em um madeiro, se não bastasse eu estar caminhando em meio às trevas, se não bastasse as minhas lágrimas, agora ainda vem um terremoto para lavar os meus pés. Mas aquele terremoto, ele veio para remover, retirar a pedra onde Jesus havia sido sepultado. Muitas vezes nós olhamos a situação e achamos que ela vai ser ficando pior, mas é o Senhor Deus consertando as coisas, é o Senhor Deus tirando os obstáculos para entrarmos na luz da ressurreição de Cristo, é o Senhor Deus tirando as dificuldades do caminho para adentrarmos no túmulo da ressurreição do Senhor. Ela foi caminhando e diz a Bíblia que a pedra foi removida. Aquela pedra foi removida não para que Jesus saísse daquele túmulo, porque ele tinha poder para transpor aquela pedra. Ele tinha poder para sair de lá e transpor aquele local, como ele fez uma vez que ele foi encontrar com os discípulos. A pedra foi removida, Ricardo, para que Maria entrasse no túmulo. A pedra do túmulo que foi removida, convidando Maria a adentrar naquele local e testemunhar a glória da salvação do Senhor. Aquela pedra foi removida para que as lágrimas de Maria cessassem. Aquela pedra foi removida para que a luz daquele túmulo iluminasse a vida daquela mulher. Então sua tristeza se tornasse esperança no futuro. A pedra de Cristo é removida para entrar no planeta. Diferente da pedra de Lázaro, que ela é retirada para Lázaro sair. A pedra de Cristo é retirada para entrarmos lá dentro. Porque para termos a vida eterna, temos que entrar nesse sepulcro. Temos que reconhecer um Jesus que é. Temos que reconhecer um Jesus que vive. Temos que reconhecer um Jesus eterno. Temos que reconhecer um Jesus que venceu a morte, que passou no Calvário, agora vive e reina pelos séculos dos séculos. Ela chega naquele local, então diz o texto que ela recebe um convite. A pedra havia sido removida. Imagina você receber um convite desse. Todos nós recebemos um convite desse. Entrar no túmulo de Cristo. Entrar no túmulo de Cristo é reconhecer, testemunhar que Ele está vivo. É reconhecer que o seu pecado não foi mais forte do que Ele. É saber que a sua geração não conseguiu vencê-lo. Então Maria Madalena, ela vai até aquele local e ela vê aquela pedra removida. E a Bíblia diz que do lado de fora havia soldados. E os soldados, ao verem, ouvirem e sentirem o tremor, eles caíram por terra de tanto temor e ficaram como se estivessem mortos. Eu quero que você entenda, meu amado, que os seus inimigos que impedem você de chegar na graça da ressurreição do Senhor não resistem à luz da ressurreição de Cristo. Aqueles soldados estavam ali para impedir que qualquer pessoa tentasse violar, entrar naquele túmulo, mas a provisão veio do céu, a graça veio do céu, o terremoto foi uma ordem do céu, abalou a terra e a pedra foi removida. Então aqueles homens tremeram e temeram e caíram como se estivessem mortos. Diante da ressurreição de Jesus, meu amado, os nossos inimigos, eles vão ver por terra. Diante da luz, da graça, da salvação, da esperança que há no sangue de Cristo, os nossos inimigos, eles caem no chão. Diante do Senhor, os nossos inimigos não prevalecem de pé. Não existe ninguém capaz de deter você de entrar nesse local. Não existe ninguém capaz de dizer para você: não, você não pode entrar lá, você não pode receber essa luz, você não pode ter essa graça, você não pode ter essa salvação. Não, todos já caíram por terra. Todos foram vencidos no madeiro e agora na ressurreição. Eles caíram por terra e Maria vai andando. Ela vai caminhando com as outras mulheres dentro do texto. Ela foi caminhando em direção ali ao túmulo, e a Bíblia fala assim para nós no verso 2: e viu a pedra tirada do sepulcro e correu. Quando Maria, escute, ela chega na porta do túmulo de Jesus, ela olha lá dentro, mas ela não entra. Ela vê então o manto que cobriu o corpo do Senhor estendido, e ela corre na direção oposta. Eu fico pensando, irmão, quantos de nós
Talvez você está aqui, você tem anos de evangelho, anos conhecendo a palavra, mas você está correndo na direção oposta, está correndo naquilo que Deus chamou você. Você corre atrás de todas as coisas, você luta, você briga, você se empenha, você se dedica a tantas coisas que Deus não chamou você. E a coisa principal para você é entrar dentro do túmulo, veja esse túmulo vazio, a pedra foi retirada, mas você para na porta e volta com os pés dentro da sua casa, porque foi isso que Maria Madalena fez, foi isso que aquelas mulheres fizeram. Voltaram para a sua casa, voltaram para a sua velha vida, para os seus afazeres, voltaram para o seu choro, voltaram ali para as suas queixas, voltaram para as suas incertezas, as suas amarguras, voltaram para os seus males. A esperança, a vida estava ali, testemunhada com aquele sepulcro vazio, mas elas correram antes de testemunhar a fé, antes de testemunhar as maravilhas do Senhor. Ela então correu. E diz o texto, assim no verso 2: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Irmãos, presta atenção nisso. Maria Madalena, ela relatou algo que não aconteceu. E quantas vezes nós relatamos coisas que não entendemos o propósito de Deus? Quantas vezes nós confessamos coisas que não existem, que não é da vontade de Deus, que não entendemos a sua palavra? Ela chegou perto de Pedro e João e falou assim: olha, roubaram o corpo do Senhor, eu não sei onde ele está, aonde está o corpo dele? Ela falou que uma inverdade, uma mentira, algo que não era real, que ela não compreendia o propósito. Ela havia se esquecido das promessas, havia se esquecido da palavra de Jesus, que ele disse que haveria de ressuscitar no terceiro dia. Muitas vezes, porque nós não entendemos ou esquecemos da palavra de Cristo, nós confessamos coisas horríveis, confessamos derrota, confessamos coisas que o Senhor não determinou, falamos coisas que Deus não autorizou, dizemos coisas que Deus não pediu, vamos ao lugar que Deus não estabeleceu. Aquela mulher está com o algo errado, uma posição contrária, o que a Bíblia do simples fala de verdade. Ela vai correndo até a casa onde estavam os discípulos e ela disse: roubaram o corpo do Senhor. Irmão, chega de essa derrota, chega de você dizer que não pode, chega de você dizer que Deus não é capaz de mover essa pedra. Jesus está vivo, Jesus, ele ressuscitou. Aleluia. Quantas vezes nós pensamos coisas ruins, porque não entendemos o propósito de Deus? A gente não entende o propósito, e a gente não sabe a palavra, não conhece, a gente vai fazendo coisas ruins, vai deixando o que está ao nosso redor seduzir nosso coração e esquecemos da promessa. A promessa que ele estaria vivo, a promessa que ele iria reinar, a promessa que ele iria vencer. Maria esqueceu disso, e ela então voltou a Pedro e começou a confessar uma derrota, começou a confessar um Cristo vencido, um Cristo incapaz, um Cristo que não tinha forças para sair daquele sepulcro. Então diz a Bíblia que ela chega naquela casa e fala assim: aonde o puseram? Aonde está o Senhor? E talvez seja a pergunta de Maria, seja a sua, em um momento de dor. Talvez seja a pergunta assim: aonde está o Senhor nesse momento difícil? Aonde está Deus que eu não vejo? Quer dizer para você, meu amado, aonde Deus está? Jesus está entronizado à direita do Pai. Ele está com o nome acima de todo nome, e ele está habitando dentro de vós. Aí ele está. Quando chegar um momento de dúvida que alguém fala para você: aonde está o seu Deus? Você fala: entronizado, reinando, governando, com o nome acima de todo nome, e habitando aqui, ó, dentro de mim, como o templo dele. Quando ele fala para você aonde que ele está, você aponta para o céu, você aponta para a eternidade, fala assim: ele está lá. Ele sempre esteve no trono, ele nunca deixou o trono dele, ele está lá governando absoluto e nada foge do controle das suas mãos. 1 Pedro 3:22 fala assim: ao qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Os anjos, serafins, querubins, poderes, principados, potestades estão sujeitos à autoridade de Cristo, sujeitos ao nome do Senhor. O nome dele é elevado acima de todo nome,
Efésios 2:9, que Deus exaltou ele sobremaneira, que é o nome acima de todo nome, para que os céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Ele é Senhor, e todo joelho se dobre diante dele. A Bíblia diz em Efésios 3:17, para que Cristo habite em vossos corações. Cristo não está nas paredes, Cristo não está em elementos ocultos, Ele está habitando-se vivo. Ele vive aonde, pastor? Aqui, ó. Quando meu peito bate, Cristo está vivo aqui. Quando meu peito bate, a respiração entra nos meus pulmões. Quando eu ainda respiro, Ele vive através de mim. Ele vive através das palavras dos meus olhos. Ele vive através de cada um de nós. O Espírito Santo, Ele move em mim, Ele mexe em mim, Ele trabalha na sua vida. Cristo não está vivo apenas no céu, sentado, atualizado no terreno, não. Ele vive aqui na terra, através de você, pela ação do Espírito Santo, pela ação do Consolador. Ele vive em nós. E é isso que Maria não sabia, não entendia. E ela pergunta para Pedro aonde ele está. Talvez se Maria estivesse aqui, eu queria dizer para Maria: Ele está dentro de você, Ele está reinando comigo, Ele está governando, Ele está vivo, Ele está ressurreto, Ele ainda vive. Mas quando Pedro e João escutam essa palavra, escute aqui, presta atenção. A Bíblia diz assim no verso 3: então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Quando Pedro e João escutaram o relato de Maria Madalena, eles saíram em direção ao sepulcro, porque queriam eles ter uma experiência pessoal. Porque falar de Jesus é uma coisa, ter uma experiência com Ele é outra. Você conhecer Jesus da boca dos outros é diferente, mas conhecer Ele pessoalmente, Ricardo, totalmente diferente. Ela falava para Pedro e para João: onde está o Senhor? Eles correram, foram na direção do sepulcro, correram na direção certa. E a gente tem que ter pressa, irmãos. Você tem que ter pressa para correr aos braços do Senhor, tem que ter pressa para correr na direção da luz, tem que ter pressa para ir para a salvação, tem que ter pressa para alcançar a graça, tem que ter pressa para receber perdão. Saíram correndo os dois ali, foram na direção onde estava o sepulcro, correram na direção certa, vencendo obstáculos, vencendo multidões pelas ruas, vencendo poeira, vencendo pedra, vencendo morros, vencendo tudo, porque queriam estar naquela tumba, queriam estar naquele sepulcro. E quantas vezes nós saímos de casa com notícia que o túmulo de Jesus está vazio? Quantas vezes nós ouvimos falar que Jesus não está mais naquele túmulo? Onde Ele está? E você sai de casa, mas no meio do caminho algo te para, algo detém os seus passos. Mas Pedro e João, eles eram determinados a isso, foram correndo e nada parou os passos dele, nada deteram eles de correr, de avançar em direção àquele túmulo que a pedra havia sido retirada. E assim deve ser nosso coração de servo e discípulo, assim deve ser nosso coração de servir o Senhor. Temos que ser determinados em segui-lo, e nada pode parar a gente. Colocamos o alvo em Cristo, os olhos em Cristo, e marchamos em direção à ressurreição do Senhor, e marchamos em direção à esperança da vida eterna que está em Jesus. Eles correram, diz a Bíblia, correram na direção de Jesus. No verso 4, os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas no meio do caminho, João ultrapassou Pedro. Ele era mais jovem, mais veloz, ele tinha mais disposição, ele tinha mais força nas pernas. E eu fiquei pensando aqui nesse versículo, fala assim: ele correu mais apressadamente que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e ele parou. Não adianta você correr na frente, você chegar primeiro e você parar na porta. Não adianta você correr, chegar na porta do túmulo, a um passo de ver a graça, a um passo da vitória, a um passo de ver o milagre, você parar, a um passo de receber o favor do Senhor, a um passo da restauração, você parar. João, Pedro e João saíram juntos. No meio do caminho, João se distanciou. Ele tinha mais potência no corpo físico, tinha mais vigor. E muitas pessoas que vão ter mais vigor, correm na frente, vão até o final da jornada, mas param, não entram no túmulo.
E quando João parou, ficou observando lá de fora, quando João parou, Pedro vinha lá atrás. E quando João parava, observava com grande temor, de forma religiosa, Pedro vinha correndo, tirando distância, e Pedro ultrapassa João. E ele entra dentro daquele lugar de discípulo, irmãos, não é na porta do túmulo de Cristo. Lugar de discípulo era lá dentro. Lugar de quem quer ver a ressurreição era lá dentro. Lugar de quem quer testemunhar a graça e a glória de um Cristo ressurreto. Não é na porta, é dentro daquele sepulcro. João, ele parou na porta, a um passo ali de receber. Saíram juntos, mas chegaram separados. Eu fico pensando, irmãos, a comunhão. É a comunhão nossa. Porque muitas das vezes a gente começa a caminhar marchando junto, caminhando junto. E no meio do caminho alguém dá uns passos mais longos. Alguém adianta, rompe, vai na frente e para no meio do caminho. Meu amado, se nós sairmos juntos, temos que chegar juntos. Se sairmos juntos, temos que permanecer juntos. Isso é comunhão. Isso é fazer parte do mesmo corpo, do mesmo Senhor. Eles partiram juntos, mas no meio da jornada, João se distanciou. Não adianta ir na frente, deixa eu ir para trás. Não adianta você, que tem grande potencial, baixar na frente e abandonar seu irmão no meio do caminho. Não adianta você, que tem grande favor do Senhor, que tem a graça agora, caminhar e não olhar para trás, não estender a mão, não ajudar quem precisa. Talvez se João tivesse pegado a mão e disse: não, Pedro, vamos embora, me dá a mão que eu vou te arrastar, mas nós dois vamos estar lá dentro junto. Mas João passou na frente de Pedro, e Pedro ficou para trás. Mas Pedro era um cara determinado. Ele não parou, mesmo indo em passos lentos. Mesmo indo em passos lentos, ele permaneceu firme. Mesmo indo em passos lentos, ele foi avançando em direção ao estado de Jesus. E diz a Bíblia assim, que quando João chega no local, no verso 5, e abaixando-se, viu ele os lençóis de linhos, todavia não entrou. Irmãos, para entrar no túmulo de Cristo, tem que ter humildade, tem que abaixar. Porque a porta do túmulo é pequena, é baixa. E você, com seu orgulho, não entra dentro. Nós, com a nossa vaidade, nosso orgulho, não entramos dentro do túmulo de Cristo. Tem que abaixar para entrar, tem que abaixar para ver, tem que abaixar para entrar lá dentro. A porta é baixinha, pequena. É menos de 1,5 metro. E João, ele chega ali, ele teve que abaixar. Mas não adianta ser humilde e não se doar. Pedro, ele foi diferente, ele chegou, ele foi humilde, abaixou, e ele sim entregou. Ele entrou lá dentro. Ele entrou, foi dentro do túmulo. Porque humildade, porque você ser humilde só não basta. Tem que ter entrega. Ser humilde só não resolve. Tem que ter doação. Tem que ter, você doar a sua vida. Pedro teve a mesma atitude de abaixar, igual João. Mas João não se dispôs a entrar, ele parou na porta. Mas Pedro, ele queria uma entrega, ele vai e entra naquele local. E a Bíblia fala assim para nós: e abaixando-se viu os lençóis, todavia não entrou. Irmão, quando você fica na porta do túmulo, você vê apenas os lençóis. Quando você fica na porta do túmulo, você não enxerga o Cristo vivo. Você não enxerga a ressurreição. Você sempre foi de cabo. Você fica decepcionado. Você fica com sonhos frustrados. Todavia ele não entrou. Ao ver os lençóis, os sonhos de João também estavam ficando fragilizados. E Pedro então falou assim, chegou no verso 6, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Alguns ainda chegam depois, mas entram primeiro. Alguns até chegam depois, lá atrás, mas entram na frente. Chegam primeiro. Pedro entrou ali naquele local. Então a Bíblia fala assim, e ele também, verso 6, e ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no local à parte. Quando Pedro entra naquele local, irmão, diz a Bíblia que ele viu e creu. Pedro se lembrou de um conto de uma tradução judaica que fala do Senhor do servo. Ele fala para você. Segundo a
judaico, o servo, como estava à mesa com os seus discípulos, quando ele estava no meio da refeição, quando ele queria se alimentar mais, ele dobrava o lenço e colocava em local à parte. Quando ele estava satisfeito que estava concluído, que estava terminada a refeição, ele pegava o lenço, enrolava e jogava no chão, e ele levantava e ia embora. Quando João quando Pedro entra, ele viu os lenços que ele viu, creu. Ele se lembrou da história de Jesus. Jesus, como rabino, rabone, como mestre, contava essas histórias e continuava para eles. Eles conheciam a tradição oral da Torá, conheciam ali os contos judaicos. Quando eles viram ali, eles acreditaram. Quando ele vê o lenço embolado, quando ele vê o lençol embolado no chão, Jesus estava dizendo assim para João, para Pedro: a obra se completa, para cá eu não volto mais. Como aquele servo que levantava da mesa, embolava no lenço, jogava no chão e se retirava e não voltava mais para a refeição, Jesus estava dizendo assim para que eles embora: para cá eu não volto mais, eu não volto a morrer, por tudo eu não volto mais, daqui eu saí para a eternidade, é daqui para a vida. Mas ao mesmo tempo, quando ele olha aquela cera daquele tubo, ele vê o lenço dobrado à parte. Ele também se lembrou que Jesus falaria que ele iria voltar. Porque quando o Senhor dobrava o lenço, colocava em cima da mesa, ele estava pensando, dizendo: olha, eu vou voltar para terminar a refeição. Jesus estava revelando aqui uma obra completa que ele fez ali no Calvário, uma obra completa de salvação do Senhor, e também a seu retorno, a sua vida, com graça e glória para os seus. E diz a Bíblia que quando Pedro fica eufórico, Pedro começa então, irmãos, imagino eu, a ficar eufórico dentro do túmulo, porque João estava na porta ainda lá de fora, e ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, que foi? Pedro fica eufórico, começa a mostrar os lenços. Pedro começa a mostrar o lenço na cabeceira daquela tumba e o lenço no chão. Então diz o texto assim, então, verso 8: então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quando ele vê a euforia de Pedro, ele entra, e quando ele vê os lençóis, ele crê também. Ele acredita. Sabe o que João está tendo aqui? João está tendo uma outra visão de Cristo, que é isso que foca em você. Tem uma outra visão de Jesus, é sair da porta e dar dentro da tumba e ter uma visão de um Cristo vitorioso, uma visão de um Cristo ressurreto, uma visão de um Cristo glorificado, uma visão de um Cristo que está vivo. Do lado de fora da tumba, João enxergava, João tinha expectativa de um Cristo vencido, de um Cristo deitado no fundo frio de uma tumba judaica. Mas ao entrar lá dentro, João viu e creu. Ele teve uma nova visão, uma nova expectativa, um novo sonho, uma nova esperança. E é isso que temos que ter. Temos que entrar nessa tumba para ter uma nova esperança. Ele entrou também o outro discípulo que chegara ao sepulcro. Então viu e creu. Ele viu a reação do testemunho de Pedro lá dentro. E ele entrou. E o coração dele foi enchendo de fé. Então no verso 10, no mesmo capítulo de João, no capítulo 20, fala assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Eles saíram dali, irmãos, testemunhando a salvação, testemunhando o milagre, testemunhando a ressurreição. Mas voltaram para casa diferente. Eles voltaram para casa com as revelações que aquele túmulo trouxe para eles. Porque o túmulo vazio, ele revela o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz e eterno. O túmulo vazio, ele revela que o sacrifício de Cristo foi perfeito. Hebreus 10, 12 fala assim: mas este havendo oferecido para ser o único sacrifício pelos pecados, está à destra de Deus. O túmulo vazio revela que aquele sacrifício foi perfeito. O túmulo vazio, ele revela que nós somos perdoados dos nossos pecados. O túmulo vazio, ele revela que Deus, ele concedeu o perdão à minha vida e à sua. Aquele túmulo vazio, ele mostra que a graça de Deus é alcançada a cada um de nós. Aquele túmulo vazio revela que nos amamos uns aos outros, assim como Cristo nos amou até a morte, e morte de cruz. Aquele túmulo vazio, ele vem revelar para nós sermos perseguidos pelo Senhor.
mas também seremos vitoriosos como nosso Senhor foi. Aquele túmulo vazio, ele revela, sim, devemos obedecer ao Senhor até o fim, porque Cristo foi obediente até a morte de cruz. Cristo obedeceu até o fim, bebeu um cálice da ira de Deus, e ele foi fiel até o último momento. E aquele túmulo vazio revela que cada discípulo, cada servo deve viver essa vida de obediência, deve viver essa vida de comprometimento, deve viver essa vida de fé, de esperança. Aqueles homens voltaram com essas coisas no coração. O túmulo vazio revela que os inimigos não conseguiram vencer Jesus. O túmulo vazio revela que Pilatos, Anás, Caifás, que os honrados, os lictores, os soldados, que a cruz, que nada venceu Jesus, que ele está vivo, ainda está vivo, glorioso e reina pelo século dos séculos. O túmulo vazio revela que cada inimigo que se levantou contra Jesus caiu por terra. O túmulo vazio revela que cada inimigo que se levantará contra a igreja não prevalecerá. O túmulo vazio revela que a morte não venceu Jesus, revela que Pilatos não venceu, que os fariseus, os saduceus, que o honrado, a coroa de espinho, que nada foi capaz de vencer o Senhor. O túmulo vazio revela que as palavras de Jesus são palavras verdadeiras e leais. O túmulo vazio revela que as promessas que Jesus estabeleceu e falou, hão de se cumprir, estão cumprindo. O túmulo vazio revela que a palavra de Deus é uma palavra que não volta atrás. O túmulo vazio revela que a palavra de Deus é uma palavra perpétua, que dura durante toda a eternidade. Ao chegar naquele local, eles viram que as palavras de Cristo eram realidade. O túmulo vazio revela que ele vive, que ele reina, que ele governa. O túmulo vazio revela que ele está vivo, que ele está vivo. E se isso não mexe com você, não sei o que mais é capaz de transformar seu coração, sua alma. Se eu não sei o que mais é capaz de mover o seu espírito, que ele vive, reina e governa. Que aquela tumba não deteve, que a cruz não parou, aquela pedra não impediu, os soldados não impediram, e que ele ainda está vivo. Convidando cada um de nós a fazermos parte da graça da ressurreição do Cordeiro de Deus. Convidando cada um de nós a entrarmos nesse túmulo e a perdermos os nossos medos. A Bíblia fala assim para nós no verso 10: então Jesus lhe disse: não temais, e dizei aos meus irmãos: vão para a Galiléia e lá me verão. O túmulo vazio tinha um medo do nosso coração, um medo de uma eternidade sem Deus, um medo do inimigo, um medo do diabo, um medo da morte. O túmulo vazio enche de força, porque quem luta por nós é o nosso general de guerra. O túmulo vazio, ele traz para nós a esperança, o amor, a força, a firmeza. O medo não tem lugar para prevalecer em nós. O túmulo vazio nos enche de alegria, nos enche de coragem. É isso que a Bíblia fala para nós aqui no verso 8 de Mateus, capítulo 28. E saindo elas do sepulcro com temor e grande alegria. O túmulo vazio não é um motivo de tristeza, é um motivo de glória e graça. O túmulo vazio é um motivo de palmas, é um motivo de júbilo, de grito, é um motivo de glória a Deus, de aleluia. O túmulo vazio é um motivo de nós exaltarmos o nome do Senhor e exaltar para casa com grande alegria. E você não pode sair daqui, meu amado, com o seu coração triste. Você não pode sair daqui com o coração amargurado. Você tem que voltar com grande alegria. Por quê, pastor? Está difícil, né? Mas Jesus vive em você. Ele vive em nós. Ele está vivo em nós. Ele está vivo por nós. Ele ressuscitou por cada um de nós. Aquele túmulo vazio, ele revela um coração de adorador. Olha que a Bíblia fala assim, Mateus 28, verso 9: e elas chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. No sepulcro vazio, é um meio de adoração. A gente adora o Senhor porque Ele vive, não porque apenas Ele morreu, não porque apenas Ele sofreu, mas porque Ele ainda permanece vivo, porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu o pecado. O túmulo vazio revela que nós voltamos para casa, mas não sozinhos, voltamos acompanhados. A Bíblia fala assim para nós, em Mateus 28, verso 7, fala a mesma passagem: e depois, imediatamente, dizei aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que Ele vai adiante de nós. Ele pode marchar, pode ir, Maria Madalena, Marta, pode ir Pedro, Tiago, pode todo mundo, mas Ele está na nossa frente. Vocês vão caminhar, mas Ele está diante de nós. Meu amado, quando você caminha
vazio, ele faz um convite. Em Mateus 28:5, o anjo, eu estou terminando, ele fala assim para aquelas mulheres. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Elas foram buscar Jesus morto. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como havia dito. É como se o anjo estivesse falando assim para elas: vocês esqueceram da palavra dele? Que ele falou? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito. Então o anjo faz o convite: vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. O túmulo vazio te convida a entrar. Vem ver. Vem ver, aqui não há morte, mas aqui. Vem ver que aqui não há choro, que alegria. Vem ver que aqui não há pranto, mas esperança. Vem ver que aqui não há um fim, há uma continuidade. Vem ver que aqui não é o fim de jornada, é um transitar para a jornada eterna do Senhor. Vem e vede que quando elas entram, elas veem. Mas quem entra no túmulo vazio, as pessoas recebem uma ordem a sair de casa. Então a Bíblia diz assim para nós, no verso 7 de Mateus 28: e depois, imediatamente, dizer aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ele o vereis. Eis que vos tenho dito. Elas entraram ali, irmãos, talvez para receber um consolo, talvez para secar suas lágrimas, para receber uma ordem, para sair dali anunciando a ressurreição. Muitas vezes você vem na igreja procurando consolo, procurando que alguém seque as suas lágrimas, e você recebe uma ordem de Cristo: ide anunciar, ide dizer, ide pregar o Evangelho, ide colocar a mão sobre os enfermos, ide expulsar demônios, ide fazer, ide. A gente entra no túmulo, irmãos, querendo ser afagado, querendo ser abraçado, querendo ser recolhido no colo, mas lá dentro você recebe uma ordem: sai daqui agora, vai, ide anunciar, ide pregar, ide dizer que ele vive. Esse é o nosso papel. Sair daqui e dizer que ele vive. O ide não é apenas para aquelas mulheres, não é apenas para aqueles filhos, mas o ide de cada um de nós. O ide é uma obrigação, um convite de cada servo. Ide e anunciar. Anunciar o que, pastor? Que ele vive, que ele reina, que ele governa,